O Palácio do Planalto confirmou hoje o nome do presidente da Telebrás, Frederico Siqueira Filho, como novo ministro das Telecomunicações. O presidente Lula aceitou a indicação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, após o mal-estar gerando ali com o governo pela recusa do deputado Pedro Lucas Fernandes, líder do União Brasil na Câmara, para assumir a pasta. A gente tem aí um registro desse ministro das Comunicações, olha só, trazendo então a foto do novo ministro das Comunicações, que é o Frederico de Siqueira Filho, com o presidente Lula, aí um registro do gov.br trazendo esse registro. Larissa, a gente está quase finalizando esse primeiro destaque nosso, mas acho que vale sim destacar porque os governos do PT sempre fizeram muita questão de pompa e circunstância para apresentar os seus ministros, anunciar projetos, e aí agora depois do Pedro Lucas demorar 12 dias para dizer se aceitava ser ministro e acabou recusando esse convite, essa nomeação de hoje foi feita a toque de caixa. Foi rápida, né? Foi sem muito alarde, Léo, mas mostra também que parece que o governo, pelo menos agora, aprendeu a lição de reagir rapidamente diante das crises. Nem digo agora em relação ao Lupe em si, etc., né? Ao Carlos Lupe, mas em relação especificamente ao comando ali do INSS. Respondeu rápido, uma nomeação técnica, oficializando já o mais rapidamente possível e para não gerar, inclusive, especulações, né? De quem que vem, se é de qual partido, vai demorar, não vai, é o que você disse, Léo. Depois desse vexame que foi, desse grande constrangimento gerado para o governo por parte do União Brasil ali em recusar a pasta, digamos assim, né? Agora o momento a pasta das comunicações, do Ministério das Comunicações, era o momento de agilizar, né? Justamente. Fazendo aqui alguns registros, Letícia, temos aqui a participação da nossa querida Mariela Guimarães. Um beijo para você, Mariela. Obrigado pelo boa noite. Está nos chamando aqui de Trio Maravilha. Tem também um boa noite especial do Joel. Obrigado pela sua participação, e o Joel sempre indignado com estas possibilidades dentro do Congresso Nacional, ele falando assim de obstrução de pauta que pode prejudicar até o povo brasileiro, dizendo que tem que obstruir salário, auxílio moradia e verba de gabinetes dos deputados para que querem colocar a anistia acima dos demais problemas do Brasil. O José Oliveira está dizendo que não tem confiança no Hugo Mota. A gente tem aqui também a Bramel dizendo que a anistia não é a prioridade do povo, e muitos comentários aí tá praticamente dizendo sem anistia para esse momento da nossa República. Só uma questão dessa questão aí do anúncio do ministro, é o que a gente já vinha falando, né? Esse governo, a questão ali, ele tá tão ruim, na verdade, ali na questão de popularidade, que pela primeira vez, a gente sempre via ali o cargo de ministro, é um cargo bastante disputado até então. Pela primeira vez na história, a gente pode falar que um ministro recusou um cargo nesse governo Lula, mas isso a gente pode associar sim por conta da falta de popularidade. A gente já tem eleição ali de 2026, mas a gente tem a questão das emendas parlamentares, que é importante a gente lembrar disso. Por quê? Por que era tão importante antes ser ministro? Porque você tinha ali o poder de definir para onde que as emendas, para quais parlamentares. Agora, desde que mudou o sistema em que a Câmara, o Congresso tem a maior parte das emendas, deixou até de ser interessante de ser ministro, né? Sim, Letícia, e só um comentário antes da gente mudar de tema. Eu acho que eu mesma me atropelei nos comentários, e só para deixar claro o que eu falava antes a respeito da nomeação do novo ministro das Comunicações, é que eu fiz um link muito rápido e acabei não me explicando corretamente. A gente viu uma questão muito complicada em relação ao Ministério das Comunicações, e aí veio com essa nomeação de hoje. Só um momentinho, pessoal, acho que eu preciso beber uma aguinha e eu já continuo, tá? Claro, Larissa, toma a sua água. E tem o Joel até chegou a falar sobre essa questão do ministro, que ser ministro hoje ele tá na vitrine, que quase ninguém quer ali num governo que é de
corrupção, que é estar realmente nesse cargo. Mas a gente vê, né, como que as emendas mudou ali a ordem, né? O governo tinha uma margem ali para poder negociar, isso aí a gente tinha ali nas votações, e se impactava nas votações, quando o governo para de deter a maior parte ali do controle das emendas, emendas parlamentares passam ali a ser definidas na Câmara, no Congresso, o governo perde esse controle tanto das votações e até ali no prestígio do cargo de ministro. Mas aí é interessante a gente ver, porque realmente um desprestígio ficou muito feio ali, principalmente eu estava comentando isso aqui para Gleisi Hoffmann, porque anunciaram que ia ter um ministro, anunciou o nome, e aí ele veio falando, soltou uma nota, falando, não é bem assim, eu tenho que conversar com a bancada agora. A Gleisi reafirmou, sim, ali o compromisso, não, ele vai assumir, e depois ele negou ali. Faltou uma comunicação, né, pra gente não dizer deselegante. Exato, Letícia, mas o que eu dizia antes de engasgar é o seguinte, né? Eu fiz um link muito rápido ali, porque o governo demorou sim a atuar, a agir na questão do Ministério das Comunicações, até porque estava aguardando ali algum posicionamento em relação à União Brasil para a definição, né, de um novo nome, já que o Pedro Lucas Fernandes recusou depois de 12 dias, mas o link que eu fazia parece que o governo aprendeu a lição em relação ao Ministério das Comunicações ao demitir rapidamente o presidente do INSS envolvido nas investigações a respeito das fraudes no sistema, né? Então, uma demissão que aconteceu de ontem para hoje, e aí mostra que o governo parece que percebeu que era preciso, ao menos, dar uma resposta rápida, ainda que não tivesse um nome em mente, até porque foi uma operação que pega todo mundo ali de surpresa, enfim, né? Mas para mostrar esses dois, fazer esse paralelo em relação ao que a gente viu em termos de Ministério das Comunicações, em relação ao que a gente viu em relação ao INSS e a operação que aconteceu, que foi deflagrada ontem, mas que segue ali, né, tendo desdobramentos hoje e muito provavelmente aí nas próximas semanas. Pessoal, devolvo para vocês. Só pra gente, antes de fechar, eu tô curiosa, Larissa, para saber como que vai ficar essa questão ali do INSS, ali do Ministério ali do Carlos Lupe, porque o Carlos Lupe, a gente falou isso ontem, ele fez uma defesa ali que é rara da gente ver no meio político em relação ali ao presidente do INSS. Ele, querendo ou não, é ele que responde também em última instância. O Lupe ali, a gente mostrou isso ontem, ele tem um histórico ali de escândalos, de processos envolvendo também, seria o caso ali também do Carlos Lupe em continuar também ali, o PDT, a gente sabe que o PDT é importante sim ali para a base do governo Lula, tem 17 deputados, 3 senadores, mas o Carlos Lupe ontem, essa defesa enfática ali ao presidente do INSS, seria o caso de realmente pensar se ele também é um ministro que o governo tem que realmente manter. Mas a gente vê, né, as pessoas não estão aceitando nem ser ministro, essa reforma ministerial a conta gota, não sei nem se a gente pode falar em reforma ministerial, né? Exato, Letícia, ver se ele mesmo vai colocar o cargo à disposição ou se isso vai vir de uma decisão por parte ali do presidente Lula e das pessoas mais próximas depois que ele voltar da viagem para o Vaticano, né, para acompanhar ali o funeral do Papa Francisco, ou se, como eu disse, né, o próprio Lupe vai dizer que não tem condições de continuar no cargo, né, pessoal?